Betis admite reduzir o valor pedido por Luiz Henrique e acerto com o Flamengo é cada vez mais possível. Abel Ferreira renova com o Palmeiras até dezembro de 2025 e Fluminense acerta a contratação de Gabriel Pires, ex-Botafogo e Benfica. Quarta-feira, estaduais voltando e hoje a gente tem notícias do Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Cara, se você não é inscrito, se inscreve no canal para ficar por dentro aí das notícias do seu time. Qualquer coisa que acontecer com o seu time ou qualquer outro time aqui do futebol brasileiro, eu vou trazer aqui no canal. Então se inscreve, não perde tempo e fica ligado aí nas novidades. Vamos começar esse vídeo falando do Gabriel Pires, que acertou com o Fluminense. Gabriel Pires é aquele jogador do Benfica que estava emprestado para o Botafogo no ano passado. No ano passado ele teve uma lesão na panturrilha, acabou sendo pouco aproveitado, jogou poucos jogos e ele quase foi comprado em definitivo pelo Botafogo. O John Textor optou por não comprar até por conta das lesões e porque estava fazendo uma reformulação no elenco botafoguense e agora ele acertou com o Fluminense. Ele rescindiu o contrato dele com o Benfica, ele tinha um certo custo para o clube europeu e o Benfica decidiu não ficar com o jogador, acabou liberando ele e ele acertou com o Fluminense. É mais uma opção para o meio-campo do Fluminense, que já vai ter o Renato Augusto, o Ganso, o Lima, o Danielzinho, que não foi para o Vitória. Ele estava emprestado para o Bahia anteriormente, chegou a fazer algumas provocações contra a torcida do Vitória, contra o clube do Vitória, e a torcida rejeitou a contratação dele e acabou não saindo aí o negócio, então ele vai permanecer no Fluminense. E o Fluminense agora com o Gabriel Pires tem mais uma opção. E o Fluminense vem se reforçando aí para essa temporada, essa já é a quarta contratação. O Fluminense não perdeu as suas principais peças, das principais só o Nino realmente saiu, o André ainda permanece. O Fluminense pensa em vender e precisa vender, mas o André ainda está no Fluminense e se nada acontecer vai ficar para essa temporada. E o Fluminense está se estruturando aí para tentar mais uma vez fazer um bom ano como foi 2023. Já no Palmeiras, o Abel Ferreira renovou até dezembro de 2025. Essa notícia foi confirmada pela Leila Pereira ontem, quando ela deu uma coletiva de imprensa. E para mim é uma grande surpresa. Eu pensei que esse ano seria já o último ano do Abel no Palmeiras. Chegou em 2020, já tem 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem Paulistão. É um técnico muito bom e que eu acho que teria sim mercado na Europa, até porque o trabalho dele no Palmeiras é muito consolidado e o Palmeiras tem uma visibilidade também internacional. Eu achei que seria o último ano dele. No ano passado ele chegou a receber uma proposta do Qatar, acabou recusando e ficando no Palmeiras. Agora renova por mais um ano e para o Palmeiras isso é muito bom. Lembrando que o Palmeiras estreia no Paulistão no domingo agora. Agora vamos falar da questão do Luiz Henrique no Flamengo. O Bruno Spindel e o Marcos Braz estão na Espanha para negociar com o Betis esse empréstimo ou a possível compra do Luiz Henrique e parece que a questão está avançando. Se eles foram para a Espanha também é porque o Luiz Henrique e o Betis deixaram que eles fossem para lá para tentar negociar. Além do Flamengo, tinha outros times interessados no jogador, o Corinthians chegou a fazer uma boa proposta por ele e o Fluminense também. O Fluminense inclusive se ofereceu para comprar 40% do passe do jogador, que hoje é de 96 milhões de reais aproximadamente, são 18 milhões de euros, mas o Betis não aceitou. A intenção do Betis é a venda integral do jogador e o Fluminense se retirou da negociação. Mas parece que com essa ida dos representantes do Flamengo para a Espanha, o Betis aceita eventualmente diminuir um pouco o valor da venda e esse negócio pode estar evoluindo e pode ser sim que o Luiz Henrique feche com o Flamengo. O que pode estar dificultando aí a questão é que além do Flamengo, agora o Everton também está interessado no jogador. E se tratando de um time da Premier League que não tem problemas financeiros, 18 milhões de euros para um clube brasileiro é bastante dinheiro, mas para um clube inglês principalmente não é muita coisa, não é nada absurdo. Eu acho que o Luiz Henrique vale esse dinheiro e tendo um clube da Premier League interessado no jogador, eu acho que é uma oportunidade maior do que ele voltar para o Brasil, seja em qualquer um dos clubes. Pode ser o Flamengo, pode ser o Fluminense ou o Corinthians. Ele jogar hoje na Premier League, mesmo o Everton não sendo um time que é o favorito para disputar nenhuma das competições, o Everton é um time muito tradicional, mas não é um time que disputa ali no topo com o Manchester City, por exemplo, com o Liverpool, com o Arsenal, mas o Everton é um time que daria visibilidade para o Luiz Henrique e oportunidade de disputar uma liga tão forte como a Premier League. E essa possibilidade de ir para essa liga pode sim dificultar a negociação entre Flamengo e o Betis. Outra questão que pode dificultar
é a ligação que o Luiz Henrique tem com o Fluminense. Ele foi formado na base do Fluminense, ele tem uma certa história com o clube, foi o clube que revelou ele e que algumas vezes ele já se declarou torcedor do Fluminense. Seria muito complicado para a torcida tricolor ver o Luiz Henrique jogando no Flamengo. Tá certo que não seria a primeira vez que a gente vai ver isso acontecer. Isso aconteceu com o Pedro, isso aconteceu com o Ayrton Lucas e com o Gerson. E aqui no caso do Gerson eu abro até um parênteses, porque o Gerson foi um jogador que sempre se declarou flamenguista. Ele nunca demonstrou o envolvimento emocional, por exemplo, que o Luiz Henrique tem com o Fluminense. Ele sempre jogou profissionalmente, deu o seu melhor, mas ele sempre se declarou flamenguista. Mas no caso do Luiz Henrique é diferente, ele tem sim uma certa ligação, a torcida do Fluminense gosta dele, queria ele de volta, e ver ele jogar no rival seria bastante complicado. Um caso parecido, por exemplo, com o do Everton Ribeiro, que recentemente o Fluminense tentou a contratação dele e ele recusou por conta da história que ele tem com o Flamengo e pelo respeito que ele tem com essa história. A torcida do Fluminense com certeza espera que o Luiz Henrique faça o mesmo, mas se ele vier acertar com o Flamengo, vai ser para o Flamengo uma boa contratação. É um jogador forte, é um jogador rápido, que finaliza bem, tem um problema de oscilar bastante, inclusive ele perdeu o espaço dele no Betis um pouco por conta dessa oscilação. No Fluminense aconteceu a mesma coisa, mas o Fluminense não tinha tantas opções assim, e ele foi mantido como titular, mas com as características técnicas dele, ele teria sim espaço no Flamengo, disputaria a posição com o Luiz Araújo, que é um jogador que está indo bem com o Tite, e o Tite tem bons olhos para o jogador, apesar que, ao que tudo indica, o próprio Tite é que solicitou a contratação do Luiz Henrique, e até por isso o Flamengo está fazendo tanto esforço por ele, mas é um jogador que teria sim condições de disputar a posição e agregaria bastante ao time do Flamengo, tanto ao Fluminense ou ao Corinthians, caso ele viesse fechar com um desses times. Bom, o vídeo de hoje é esse. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.